Eleições aí, resultados saiu. Quero falar sobre isso. Quero deixar bem claro uma coisa para vocês, né? Minha roupa nada tem a ver com política, ou que eu falar aqui não é para favorecer um político ou o outro. Eu optei nessas eleições pela neutralidade. Eu me posicionei há 4 anos atrás, comentei política durante 1 ano e meio no YouTube, falando só sobre, sempre com mais assim razão do que emoção. Nós temos um presidente eleito democraticamente, isso a gente precisa entender, e que é hoje o Luiz Inácio Lula da Silva, que é o presidente que vem aí para o seu terceiro mandato. E o que a gente precisa aprender, o que podemos tirar de lição com essas eleições? Primeiro, que a gente tem um Brasil aí dividido. Se a gente for ver os resultados, assim, foi uma diferença muito pouca, eu considero, né? Eu entendo assim, e vejo que o Lula ele vai ter um grande trabalho, né, que é o trabalho de conquistar a outra metade que decidiu, né, pelo então atual presidente, que é o Jair Bolsonaro. Então ele tem um trabalho aí, ele tem pela frente, que é agradar essa parte essa população que não ficou satisfeita. Costumo falar e sempre trago para lembrar para vocês, né, na minha época de comentarista política, que não sou mais, é que quem é mais importante numa eleição não é um presidente, mas sim se a gente vive num país democrático, né, a gente precisa entender que quem é mais importante são deputados, senadores, que são a parte do legislativo, que faz toda a diferença em uma eleição. Assim, o presidente ele não governa sozinho. E se a gente for observar, né, eu vi que muita gente aí comemorou que o Lula ganhou as eleições, eu vi que muita gente ficou feliz, né, com a vitória do Lula. O Lula vai ter uma grande barreira no Congresso, principalmente na Câmara e no Congresso, porque no Senado, porque grande maioria que foi eleita é do PL, é o partido do atual presidente da República, que é o Bolsonaro. Então aí ele vai ter aí que dialogar com essas pessoas, sabendo que, gente, nenhum projeto de lei passa se não for aprovado. Então é necessário que ele tenha esse diálogo, ele vai ter que agradar tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados. Então ele já começa com um grande desafio aí. E também os governadores, vamos falar aí, porque em sua grande maioria são os maiores estados de expressão, São Paulo, né, PL, e aqui Rio de Janeiro, né, que são metrópoles de expressão, também foram aí do partido do Bolsonaro. Em contrapartida, Bahia, né, que aí o PT, o Nordeste aí, que fez toda a diferença nessa campanha. Fatores que levaram aí o Bolsonaro a perder a eleição foi, primeiro, que o Bolsonaro governou para aí mandato só, né? Ele não se preocupou muito com um próximo. Uma péssima oratória, né? A gente sabe que é um presidente que tem muita dificuldade de se expressar em público, de falar, ele fala coisas que não é o momento ideal. Algo que começou a cair são a questão da pandemia, né? Isso foi um fator que pesou muito, né, em relação ao que aconteceu em Manaus, no Amazonas, o que aconteceu no país todo. Isso tudo a gente precisa entender que foi algo que foi que, se a gente for puxar lá atrás, se a gente tem uma vacina, vamos ser bem sinceros aqui, eu não estou passando pano para ninguém, nem defendendo ninguém, tá, gente? Mas se a gente tem uma vacina, a gente não pode se esquecer, foi o Dória que foi lá, que trouxe a primeira vacina, que trouxe todas essas questões após
tudo. Eu me lembro perfeitamente, porque eu sou uma profissional da saúde e eu tomei a vacina. Então, se a gente tem aí alguém, tudo começou com Dória. Ele deu o primeiro passo, ele foi aí o pontapé inicial para isso. E o Bolsonaro, as declarações dele causaram um grande impacto nas redes sociais e principalmente nas comunidades, nos grupos, né, que ele representa, que se representam. E então isso pesou muito. E nos últimos dias, o próprio Bolsonaro ele perdeu a campanha para ele mesmo, né? A gente percebe que ele tem uma dificuldade, tanto que o próprio ministro, o ex-ministro da Justiça, também juiz, também ex-juiz, Moro, Sérgio Moro, teve que ir ajudar ele nas campanhas, nas eleições, né? Ele contou com a ajuda, ele teve que ter uma ajuda de alguém. Aí acontece a questão do Roberto Jefferson, né? A gente tem aí que aconteceu. A gente tem o caso em que da pandemia, a gente tem N questões aí que ficou bem complicado para ele. Ele tentou virar, né? O Bolsonaro tentou virar no Nordeste e quando pegou aí o Nicolas, que é aquele jovem, né, que foi bem o mais votado, Nicolas Ferreira, mas não deu. Infelizmente, ou felizmente para uns, felizmente para outros, né, para a alegria de muitos e para a tristeza de outros, ele não conseguiu se reeleger e ele se torna um presidente que não se reelegeu. O culpado foi ele mesmo, né? A gente percebe que o Bolsonaro ele tem uma linha, né, de falar, o modo de agir dele que causou tudo isso. Então, o Bolsonaro não se reelegeu porque ele mesmo não conseguiu aí. Eu acho que ele tinha que estar mais preparado, não montou uma equipe melhor. E quem fez o Bolsonaro foi o Bebiano, tanto que o Bebiano morreu, faleceu chateado com o Bolsonaro, porque o Bebiano montou a campanha do Bolsonaro para presidente da República e o Bebiano montou tudo, né? Deixou tudo, arquitetou tudo montou os grupos. Então, assim, analisando o cenário político, vai ter que oferecer, vai ter que fazer aí um jogo aí de uma negociação. Por quê? Porque senão não passa nada, não passa lei, não passa projetos de lei, nada, gente, não adianta. Sem o Senado e sem o Congresso, você não faz nada. Então, quem está comemorando aí, ou quem está festejando, só, né, porque eu fico um pouco preocupada com essa questão das pessoas trazerem o político e ver político como se fosse alguém, né, como um super-herói, né? Eles são funcionários como nós, como eu, que sou uma funcionária pública que presta serviços e que recebe para isso, e que, aliás, recebem muito bem, né? São pagos, são muito bem remunerados. Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fica colocando, né, como deuses, né, políticos, tanto lado A ou lado B, tanto esquerda quanto direita, né? A gente precisa entender isso. Campanha do Lula, né? Vamos lá, vamos falar sobre Lula. Luiz Inácio Lula da Silva aí é alguém que está acostumado, tanto que além dele fazer dois aí mandatos, né? A gente sabe que ele ainda colocou a Dilma como presidente. Então ele ainda fez uma sucessão. Então o cara, ele não é alguém que manja do negócio, que entende, né, esse meio, esse jogo político. Eu não quero nem falar das condenações, gente, porque é um assunto muito polêmico. Não vou nem falar da parte jurídica, tá? Vou deixar a parte do Lula, da questão jurídica de lado, porque eu acho que tem muita gente que não está preparado para esse assunto. Então a gente precisa esquecer esse assunto para ninguém ficar com o coração magoado, né? Tanto que eu não passo pano aqui, não estou passando pano pro Bolsonaro, eu não vou passar pro Lula, né? Muito menos. Então, assim, eu acho que esse é um assunto que, né, a gente deixa depois, né? Mas se vocês quiserem saber mais sobre a condenação do Lula, se o Lula foi condenado, se não foi, se ele foi
absolvido ou não, você pergunta, procura um advogado, conversa com um advogado que vocês vão entender mais sobre isso. Mas isso não é assunto para esse vídeo. Mas se a gente for falar do Lula, o Lula é alguém que entende, né, do meio do campo político, do jogo político, tanto que ele veio de 2 mandatos e ainda botou uma sucessora, que foi a Dilma aí, uma mulher na presidência. Então, assim, é alguém que entende, sabe, né, entende muito bem desse jogo político, e é alguém que teve, né, a classe artística, né, o Bolsonaro, ele teve bastante o pessoal do meio evangélico, né? Gente, lembrando que eu não estou generalizando, tá? Eu quero deixar bem claro, antes que alguém fale assim, Grel, você está falando que todo mundo apoiou A ou B, não, tá? Não estou generalizando. Mas assim, o Lula, ele teve muito a classe artística, grande parte da classe artística apoiou o Lula, né? Nas redes sociais, nas manifestações, em shows, em vários locais, apoiaram ele e fizeram esse apoio e demonstraram, né, através de protestos, de ações, e ele teve aí também o apoio do Nordeste, que é o maior estado de expressão, que gosta e que vota no Lula. E a gente, às vezes, as pessoas falam muito do Nordeste e falam assim, o Nordeste votou no Lula, e tem meio que um preconceito, acha que as pessoas do Nordeste são pessoas que não são capazes. Muito pelo contrário, os nordestinos, eles são muito inteligentes, e uma coisa que vocês não podem esquecer é que o Nordeste, ele tem grande expressão. E assim, eu vi muita gente falando coisas terríveis a respeito do Nordeste. E o Nordeste é muito grande. E a gente não pode esquecer que o Nordeste, a gente tem a Bahia, que é um estado aí, Caetano Veloso, Paula Lavigne, que são aí pessoas que estão sempre influenciando politicamente, né, do movimento aí. Ele não. A Paula, ela puxa muito a classe artística. Então, assim, o Nordeste, ele tem grande peso e foi um fator decisivo para colocar, no caso, o Lula na presidência, né? Mas a gente vê que o país ficou dividido entre aqueles que não querem uma pessoa que já esteve no poder e que tem vários erros, e outras pessoas, né? O Bolsonaro, ele já teve o apoio mais da bancada pecuária, né? A bancada rural, dos ruralistas, o pessoal do sertanejo, nem todo mundo, tá? Não estou generalizando. Os evangélicos, a bancada evangélica, que é uma bancada de muito grande expressão dentro do Senado, né? A gente precisa entender que tem 2 bancadas muito poderosas dentro do Senado e dentro da Câmara, que é a bancada evangélica e a bancada rural, né? Que é o pessoal aí do agronegócio, que movimenta o país, e que essas pessoas, elas ganharam expressão, elas têm grande expressão, e elas apoiaram o Bolsonaro. Então, e apoiam o Bolsonaro até hoje, né? Grande parte. Então, ele teve o apoio dessas pessoas, né? Dos sertanejos, que também fazem parte dessa bancada. Então, assim, os evangélicos, né, que são uma grande expressão no Brasil, a gente tem um número de evangélicos muito grande, católicos também, que apoiaram. Então, assim, o Lula também, se a gente for falar do Lula, o apoio do Lula veio dos grupos minoritários também, né, que são aqueles que estão lutando por espaço, como o movimento LGBTQIA+, como o movimento afro, né, vários movimentos aí que estão lutando e que estão querendo espaços. O Lula teve apoio desse movimento e tem ainda, né? Ele tem uma fala, né? Querendo ou não, gente, que a gente não pode não subestimar nenhum candidato, né? Nem o Lula, nem o Bolsonaro, mas agora o Lula eleito
o que a gente não pode é subestimar o poder do Lula, né? A capacidade do Lula. Ele é alguém que tem uma oratória, uma argumentação muito boa. Ele é alguém que sabe dialogar. E o que a gente pode esperar aí, né? Agora, né? Falando, deixando de lado tudo, o que a gente pode esperar do governo do Lula? Primeiro, né? Aí eu fico muito preocupada porque eu vi muita classe artística, apesar do Lula ser do movimento né, dos mais menos favorecidos, né, o movimento da esquerda, ele tem mais esse lado, né, de pegar as classes minoritárias e em tudo, mas eu vi muita gente rica, a classe artística, né, o pessoal do money, da grana, o apoiando. Então isso eu não, né, até que ponto, né, que ele vai governar, né? Ele governa, espero que para os menos favorecidos, né? Até a esposa dele, que falou, a Janja, é Janja o nome dela, né? Falou sobre isso, né? Eu acho que ela vai atuar bastante no governo dele e pelo que eu percebi, ela vai ter um papel muito de destaque, né? De lutar contra a fome, contra a miséria. Isso é uma das falas deles, né? Dos dois. Então eu acho aí que talvez ele tenha esse lado. O que nós podemos esperar do governo Lula? É muito cedo para a gente traçar, né, muita coisa, né? Lembrando que ele não governa sozinho, ele governa com o Senado e com a Câmara e com o pessoal aí do STF também, né? A gente não pode esquecer disso. Então, o que a gente pode esperar é alguém que tem um diálogo, né, que vai participar de várias reuniões importantes no mundo, reuniões globais, né, como agendas, vai cumprir agendas, porque ele tem muita amizade com vários presidentes aí, e ele tem esse diálogo mais aberto para essas pessoas. Então a gente pode esperar um Lula que viaja, né, um Lula que vai cumprir uma agenda muito fora do país, como o Bolsonaro não cumpriu muito. A gente viu que o Bolsonaro ele viajou pouco, até porque ele tinha muita inimizade, né, por parte de algumas de alguns países, né, por falas e por atitudes dele. Mas o que a gente pode esperar é que o presidente viaje bastante, cumpra agendas internacionais, participe de fóruns, de debates, de reuniões na ONU, até porque ele é engajado nessas questões aí, tanto que ele já recebeu a felicitação de vários presidentes aí, porque gostam dele. Querendo ou não, ele é alguém que tem uma expressão, né, fora internacional. Então, assim, para a economia, né, economicamente a gente precisa ver o que vai ser feito. Eu espero que seja alguém. É muito cedo para a gente traçar, né, o que pode acontecer, mas o que a gente pode esperar é alguém que seja preocupado com o meio ambiente, é alguém que, se ele seguir, né, a agenda, né, da esquerda, alguém mais voltado para as causas ambientais, alguém que fala sobre mais da pauta da educação, dos movimentos, né, afro, das questões do movimento LGBTQIA+, dos grupos minoritários, até dos movimentos, né, do MST, né, desses movimentos que querem, né, que buscam por espaços, das questões indígenas, né, está cogitando que a Marina Silva assuma o Ministério aí do Meio Ambiente. É alguém que defende essas pautas, é alguém que luta por isso. Então a gente vai ter alguém aí provavelmente mais preocupado com essa parte, né? Vale ressaltar que ele precisa ganhar o Congresso e precisa ganhar aí o Senado, né? Porque é a bancada de maiores expressões que são que mandam no país. Então a gente precisa entender isso. Então é isso. Eu desejo boa sorte, desejo que o Lula faça um
bom governo. A gente precisa respeitar a democracia e respeitar a urna, quem foi eleito, e que eu não posso desejar, e eu acho que muita gente fica desejando coisas ruins, porque no final quem acaba pagando, né, desculpa de usar a expressão, mas eu vou falar das expressões, quem acaba pagando o pato somos nós brasileiros. Então, assim, independente de se você é favorável ou não ao Lula, se você é simpatizante do Lula ou não, se você ama o Lula, ou se você gosta do Lula ou não, o que a gente precisa desejar para o Lula é que ele faça um bom governo, até porque se ele fizer um péssimo governo, quem vai quebrar a cara somos nós, porque no final quem paga a conta somos nós. Então, é isso, né? Eu desejo que ele faça um excelente governo e que seja um governo bom para os brasileiros e que ele consiga aí governar para nós, que seja um governo tranquilo, um governo de aquecimento da economia, de valorização cada vez mais da nossa moeda, enfim, é o que eu espero, tá? E é isso, boa sorte ao novo presidente e a gente precisa aceitar e respeitar o que a maioria escolheu e é isso que a maioria quer. Então, é isso, gente. Não quis aqui trazer meu posicionamento político, quis ficar neutra nessas eleições, porque justamente para eu poder falar se acontecer qualquer coisa, eu venho aqui, critico, falo, porque é sobre isso. A gente não pode ter político de estimação, a gente precisa ser livre para falar de seja quem for. Então é isso, boa sorte e que seja um bom governo.